Aproveitando a luz do dia, a figura simples de Leonora apontou no calçamento mais adiante, fazendo com que a pulsação do enamorado artista se acelerasse abruptamente. A jovem dava sinais de que não se deteria, ainda que se mostrasse atraída pela presença dos jovens artistas infelizes. Demétrio não podia perder a oportunidade de novo galanteio e, tão logo a aproximação tornou-se maior, elevou a voz, dizendo: eis que, por fim, a nossa inspiração resolveu nos dar a honra da visita. Sabendo que o cantor se dirigia à sua pessoa, Leonora diminuiu o passo e, voltando a cabeça discretamente, certificou-se de que era para ela a mesma que Demétrio se dirigia. Estávamos esperando pela bela jovem a fim de que nos certificássemos de que a nossa canção mal cantada daquele dia não houvesse causado a sua morte, falou sorrindo. Ora, senhor cantor, nenhuma canção bela pode causar mal, sobretudo quando oferecida como um presente generoso, respondeu, educada, a jovem que, a esta altura, já havia interrompido o passo. Vendo a disposição favorável daquela que lhe correspondia ao diálogo, Demétrio procurou esticar a conversa, diante da ausência de outros ouvintes ou admiradores. Pois que nós havíamos pensado que alguma coisa houvesse acontecido com você, já que, desde aquele dia, não podemos encontrá-la novamente, o que as atuais condições em que vivemos não permitem que nos arrisquemos muito, sobretudo por não poder contar com nenhuma companhia para voltar para casa. Ora, moça, perigos existem por toda parte, sim, meu amigo, e imagine para uma mulher sem proteção, não me parece que uma jovem tão simpática e bela se veja na situação de não possuir protetores que, em realidade, devem estar fazendo fila na porta de sua casa, com certeza. Leonora enrubesceu ante a insinuação elogiosa de que se via objeto. Mas não desejando encerrar a conversa, Demétrio entreviu, naquele silêncio, a possibilidade de Leonora não possuir, efetivamente, nenhum protetor que pudesse lhe dar amparo no caminho de volta, o que favoreceria o estreitamento da amizade com a jovem. Sem pensar em mais nada, disse-lhe, pois eu gostaria de oferecer a nossa companhia a fim de seguirmos juntos pelo caminho até o seu destino. Tanto eu quanto meu irmão teremos muito prazer em servir de companhia. Não é lá muita coisa em virtude do nosso estado pessoal, mas é melhor do que nada. Afinal, o número já é um fator que intimida. Não desejo criar qualquer dificuldade nem quero que vocês tenham que parar o trabalho a fim de caminharem para um destino diferente. Leonora não pretendia criar embaraços aos dois jovens, que ali estavam para ganhar o pão através da caridade alheia. Ao mesmo tempo, sentia-se constrangida por negar peremptoriamente a generosa oferta, estando no dilema de quem que não deseja comprometer-se, mas que, no fundo, não vê qualquer maldade em se ver acompanhada por um mutilado e um cego, de regresso pelo mesmo caminho. Acertando as coisas de acordo com seus interesses, Demétrio respondeu, pelo que vejo, seu caminho é na mesma direção do nosso e não nos será nenhum sacrifício acompanhá-la. Tentando conciliar as coisas e para evitar qualquer problema para sua reputação em face dos olhares indiscretos, Leonora cedeu, dizendo, faremos assim, então, caminharemos até o trecho que nos seja comum e, depois, cada um segue para seu destino para não nos atrapalharmos demais, está bem? Não desejando ser inconveniente com exigências mais amplas, Demétrio e Lúcio acederam, contentes, já que estariam contando com nova companhia para regressarem à chácara distante. Os circunstantes não deixaram de notar a conversação de Demétrio e Leonora, acertando o regresso pela mesma estrada aí, ainda que ninguém tivesse se aproximado do grupo. Várias pessoas puderam ver a cena pouco comum na qual uma jovem solitária era acompanhada por aqueles dois indivíduos cuja deficiência física repugnava à mente normal daquele tempo, vistos por alguns como amaldiçoados ou como ameaça à paz do vilarejo. Reunidos os pequenos pertences, entre os quais a caixa pobre onde a generosidade igualmente pobre fizera depositar pequenas moedas, o grupo tomou o rumo comum onde, alguns quilômetros adiante,
bifurcação natural da estrada os afastaria cada um para o seu lado. A generosidade e inocência da jovem fizeram-na oferecer o braço ao cego para que ele não precisasse seguir enganchado no ombro de Demétrio, em fila, como costumavam caminhar. De seu outro lado, mantinha-se o irmão mutilado, como que a protegê-la, colocando-se no meio dos dois homens, ainda que guardando respeitosa distância. Somente Lúcio se punha mais próximo fisicamente, pelo contato físico necessário para ser guiado pelos caminhos acidentados que tinham pela frente. Naturalmente, que o deslocamento se fizera mais lento do que o seria caso Leonora caminhasse sozinha, eis que, agora, ela necessitava respeitar as limitações de velocidade impostas pelo deficiente visual. Isso fez com que o tempo de caminhada se alargasse mais do que o esperado e as penumbras vespertinas já se apresentassem no céu quando o grupo chegou ao ponto de separação, diante do qual os irmãos seguiriam para sua chácara e ela demandaria seu lar. Demétrio, encantado com sua conversação leve e divertida, estava decidido a seguir com ela até sua casa, mas a postura firme da jovem se fizera inflexível, já que ela não desejava, igualmente, que seus pais a vissem na companhia daquele jovem mutilado, que poderia dar oportunidade tanto a punições quanto a errôneas suposições. Leonora seguiria sozinha pelo pouco caminho que restava até o seu destino, enquanto os dois jovens se despediam dela, esperando pela nova oportunidade de se encontrarem, sobretudo agora que sabiam residir na mesma região. Demétrio, esfuziante, chegara à casa entre o riso e o sonho, feliz pelo encontro e por ter podido se aproximar ainda mais da jovem. Lúcio também demonstrara a Décio a sua surpresa com a jovialidade da moça e com a simpatia espontânea que demonstrara. No entanto, Décio mantinha o semblante obscurecido, como se suas intuições o advertissem de que os anos de tranquilidade tinham chegado ao fim. Naquela noite, durante seu sonho, ele havia sido visitado por visões dolorosas de perseguições e sacrifícios, como se mãos luminosas o guiassem para fora do vilarejo a fim de que não se vissem, todos, vitimados por dolorosos eventos. Acordara sem entender o que podia ter motivado aquela visão, mas, agora que os relatos de seus filhos se faziam mais claros, podia vislumbrar todos os pormenores que sua intuição e maturidade costuravam ao lado das maldades humanas. Sem que os dois filhos entendessem seus motivos, Décio lhes disse, firme e melancólico: filhos, lamento dizer-lhes isso justamente agora que, pelo que me parece, seus anseios de uma vida feliz parecem estar no caminho da realização. No entanto, meus deveres são para com uma felicidade que não se mistura com os sonhos juvenis e sim com a segurança de uma alma livre dos tumores do mal. Precisamos partir daqui, imediatamente, meus filhos. Aquela palavra serena e segura de Décio caiu-lhes como uma bomba nos ouvidos. Como assim? Perguntou afoito e impaciente Demétrio, levantando-se contrariado. O senhor está louco? Não, meu filho. Ainda guardo a lucidez dos velhos tempos e, ainda que a velhice me enfraqueça o corpo, posso lhe garantir que a visão da alma se mantém límpida e serena. Que visão de alma o quê? Sempre que as coisas começam a melhorar, vem o Senhor com essa conversa de evangelho, de alerta, de cuidados, de perigos, de visões. Eu já estou cheio disso por aqui e não penso em deixar esta casa, por piores que tenham sido as suas visões, não agora que a sorte está me fazendo, pela primeira vez, um carinho direto no coração. Mas meu filho, perdoe-me em falar-lhe assim, abertamente, você acredita mesmo que nesta sociedade rural, onde todos se conhecem, onde a menor enfermidade de um aldeão já é noticiada para todos os outros a fim de que se afastem do doente, em que os que são deficientes são vistos como enviados do demônio ou culpados de graves coisas, você acredita que, realmente, algum laço de afeto verdadeiro poderá ser estabelecido por uma moça daqui com um jovem cujo aspecto é diferente de todos os demais? O orgulho ferido de Demétrio crescia terrivelmente diante das advertências carinhosas e verdadeiras de Décio. Ele, no entanto, se mantinha calado, tentando conter a explosão. Assim, o pai prosseguiu: veja como são as pessoas.
Meus filhos, quão poucos deixam suas moedinhas pobres na caixa e quantos nela atiram a cusparada agressiva e insolente, sem respeitar a condição dolorosa daquele que está pedindo. Isso já é um demonstrativo do que nos esperará em todos os lugares. Graças ao Pai e a Jesus, nós encontramos um recanto que nos permitiu, até hoje, a proteção e o sustento, mas que, agora, está ameaçado pela maldade dos homens. Como assim, pai? Perguntou Lúcio, mais atento e menos contrariado. Ainda não sei, meu filho, mas tenho sido destinatário de avisos luminosos, que nos alertam para que deixemos este lugar sem demora porque, ainda que não saiba o motivo, forças negativas se organizam para acabar com nossas vidas. Eu não acredito nessas coisas, gritou Demétrio, descontrolado. Isso é coisa de velha medrosa, de crendice miserável para nos tirar do caminho da verdadeira felicidade. Eu posso ser aleijado, sim, como o senhor está dizendo, mas o que isso impede que uma jovem possa me desejar, possa me querer? Além do mais, eu tenho dinheiro e isso é outro fator importante para convencer. Ora, meu filho, se não houvesse preconceitos de outras pessoas, acredito que o afeto de um para com o outro não dependeria nem de belezas, nem de perfeições, nem de riquezas, ainda que a maioria das criaturas dê muito valor para tudo isso. Entretanto, esta moça pela qual você se deixou encantar nos seus justos sonhos de ventura, possui uma família, talvez possua um pretendente em melhores condições que todos nós e livre da mácula que se coloca sobre os homens e mulheres que se apresentem diferentes da maioria. Nem mesmo seu dinheiro, e ele não deve ser muito volumoso, será capaz de fazer exceder a indiferença, a ironia, a oposição dos que não querem ter uma filha vivendo ao lado de um homem menos capacitado fisicamente. Isso, para muitos, é uma vergonha, tanto quanto fora para seu próprio pai motivo de fuga do dever paternal ao abandoná-los sob os cuidados de Serapis. Toda esta era argumentação poderosa e firme, verdadeira e convincente, a tentar trazer a mentalidade de Demétrio à realidade de sua condição de condenado à solidão do afeto, como forma de resgate dos erros do passado na área da afetividade. Para fazer com que tais desafios fossem vencidos de maneira menos dura, a misericórdia lhes havia garantido a presença de Décio, como benfeitor abnegado a lhes proteger o caminho, a trabalhar por eles e a conseguir manter suas necessidades básicas atendidas. Demétrio, no entanto, não era facilmente tocado pelas argumentações que contrariassem seus desejos pessoais. Já tornado um adulto para os padrões da sua época, havia momentos em que ele se comportava como se não estivesse no rol dos que não possuíam os dois braços, como se pertencesse à classe dos que mandam, dos que dominam, para, somente depois de se perceber incapacitado de agir fisicamente, prostrar-se na condição abatida e revoltada daquele ser limitado e que não pode corresponder, na prática, às arrojadas manifestações verbais da arrogância. Lúcio, porque mais dependente dos outros e menos inclinado a posturas incompatíveis com sua situação de maior vulnerabilidade, adotara, desde há muito, uma postura mais introspectiva, que lhe permitia entender as coisas por um outro prisma, fazendo-se mais dócil aos conselhos paternais de Décio e entendendo a ansiedade e o desespero de Demétrio. No entanto, nada havia acontecido na prática para que essa conversa pudesse modificar tanto a estrutura da vida daquele grupo familiar. Não há nada acontecendo, pai. Nada mudou em nossas vidas, não fizemos nem fortuna nem crime que nos possa impor uma tal transformação radical nos destinos, falou Demétrio, tentando controlar-se. É verdade, meu filho. No entanto, somos cegos que enxergamos, surdos que ouvimos. Como falava Jesus. Olhamos e vemos apenas o que nos seja conveniente, escutamos e ouvimos apenas aquilo que nos seja agradável. Por isso, não conseguimos ver longe nem escutar com sabedoria o soar do trovão que vem do horizonte. Corremos para recolher a criação apenas quando as primeiras gotas fortes de água nos surpreendem no impacto com o telheiro. O céu já está mais escuro, o vento já anuncia a chuva e nós, invigilantes,
Nos deixamos ficar na situação daquele que espera o inevitável para adotar as medidas que já poderiam ter evitado toda a correria da última hora, muitas vezes inútil e funesta. É por isso que os que nos amam, muitas vezes, procuram nos avisar de certas coisas para que nos preparemos a tempo para enfrentá-las, sem necessitarmos passar por determinados dissabores que ainda podem ser impedidos. E o sonho que tive se encontra dentro dessa esfera de avisos. Tal era a sua realidade que, diante dos fatos que vocês me contaram agora, tenho certeza de que se trata de uma verdade profética, a alertar-nos para nos proteger, ainda que, de fato, nenhum de vocês tenha feito nada de errado. E como o tempo passava rápido, Décio não procurou aprofundar muito mais a conversa, dizendo que, como fiel seguidor de Jesus, não deixaria de acatar a orientação de alerta que recebera das hostes invisíveis, comunicando aos dois filhos para que preparassem suas bagagens simples já que, valendo-se da escuridão da noite, todos deixariam para trás a pequena e acolhedora chácara, em carroção rústico, puxado pelo cavalo já atrelado. Eu não irei, pai. Vocês podem sair, mas eu vou ficar aqui para que possa seguir meu destino, falou Demétrio, abatido. Mas meu irmão, papai nunca nos enganou, nunca nos deixou sofrer mais do que o destino nos impõe que soframos, tratou de nós todos estes anos e não é justo que nos separemos dele, exclamou Lúcio, tentando trazer o irmão à razão. Nós sempre estivemos juntos, Lúcio, mas quando você sentir por alguém, no coração, o que eu estou sentindo, será mais fácil entender a minha necessidade de ficar. Décio não contrariou o filho determinado, buscando entender suas posturas, agora já mais próprias do homem independente do que do garoto de anos atrás, que lhe pedia ajuda para tudo. Olhando com compaixão, apenas lhe disse, tristemente, filho querido, que você não precise aprender no sofrimento aquilo que Jesus tem tentado ensinar-lhe no calor pobre do nosso carinho. Aceite nosso convite e caminhe conosco. Outras jovens existem pelo mundo e em outros lugares você também pode se apaixonar e construir a felicidade. Não, meu pai. Eu agradeço sua devoção por mim durante todos estes anos, mas chega o dia em que temos que nos tornar independentes de tudo e de todos, ainda que seja para chorar ao pé dos deuses esmolando ajuda e amparo. E esse tempo chegou para mim. Vendo que não adiantaria nada tentar mais, Décio, então, lhe disse, pois então, Demétrio, tome cuidado com tudo e com todos. Deixaremos para você recursos suficientes para que nada lhe falte por um tempo, mas não se esqueça fora nossos corações que o amamos por aquilo que você é, ninguém mais será capaz de amá-lo tanto quanto nós. Todos quererão seu dinheiro, seus bens e aquilo que você possui para desprezá-lo tão logo obtenham suas conquistas imediatas. E tomando a palavra, por sua vez, Lúcio acrescentou, e eu deixo para você o meu saco de moedas já que, ao lado de papai não precisarei dele tanto quanto você, meu irmão. Aquele gesto de bondade natural emocionou profundamente Demétrio que, em realidade, vinha roubando o irmão nas horas da divisão, deixando-lhe com as moedinhas mais insignificantes, valendo-se da sua deficiência visual. Agora, sem qualquer questionamento ou qualquer suspeita, Lúcio entregava-lhe o pequenino pacote de moedas pensando que ali estava a metade justa que lhe cabia, enquanto que, na realidade, ali se encontrava apenas pequena fração do que havia sido conquistado ao longo desses meses de petições públicas. Demétrio, emocionado, controlou-se diante da demonstração de desprendimento de Lúcio, pela qual agradeceu beijando sua cabeça e lhe dizendo do muito carinho o que tinha por ele, ao mesmo tempo em que lhe agradecia por toda a ajuda que havia recebido de seus braços prestativos. Sem tempo a perder, valendo-se de suas palavras no sentido de orientar as mãos de Lúcio, Demétrio ajudou o irmão a reunir suas poucas coisas enquanto Décio se via às voltas com a carroça pobre, organizando-a da melhor maneira e preparando tudo para que o trajeto noturno pudesse ser produtivo, de maneira que, ao raiar do dia, estivessem distantes, ainda que sem rumo certo. A despedida foi triste e o coração dos três ficou apertado diante da primeira separação efetiva em vários anos de convivência.
Ao mesmo tempo, a chuva fina que começara a cair tornava ainda mais lúgubre o cenário, esfriando ainda mais a despedida. Não obstante essa dor, era necessário seguir adiante, obediente e fiel ao amparo superior que lhe chegava, oriundo diretamente do coração generoso de Licínio que, em espírito, ladeado por Simeão, Zacarias, Lívia e Cleofas, acercara-se daquele querido amigo para fortificá-lo e afastá-lo dos dissabores e armadilhas das forças negativas. Os mesmos espíritos amigos vinham orientando os passos desse grupo tanto quanto se dividiam nos cuidados com aqueles que ficavam em Roma, em busca de notícias dos filhos desditosos. No entanto, para eles seguia desconhecida a motivação de tal alerta onírico misterioso, fazendo com que a incerteza se apresentasse no coração de todos, com a única diferença de que, em Décio, a falta da compreensão dos porquês não o impedia de obedecer ao aviso, enquanto em Demétrio, as conveniências pessoais, os caprichos do afeto, as ilusões dos sonhos materiais, os desejos imediatos se antepunham à condição de obediência ou de acatamento dos avisos espirituais, sempre sutis e preservadores do livre-arbítrio de cada um daqueles aos quais se destina. A noite se prolongava e o frio era mais intenso, quando Décio sentiu a serenidade voltar-lhe à alma, como a autorizar que pudessem abrigar-se, interrompendo a marcha que já acontecia há mais de 8 horas, sem interrupção. Já passava das 4 da madrugada, quando a carroça estacionou sob a proteção de um rochedo que lhes serviria de abrigo mais seguro contra a chuva que continuava a cair, ora mais forte e ora mais fraca. Ajudando Lúcio a deixar o interior do carro rústico, abrigaram-se ao redor da carroça, depois de Décio certificar-se de que não havia ninguém adormecido ou à espreita no mesmo ambiente. A noite na chácara, no entanto, fora sem alegrias. Demétrio não conseguira dormir, fosse pela euforia das lembranças de Leonora, fosse pela ausência dos entes amados e pelas derradeiras palavras de Décio a alertá-lo para a diferença do afeto que encontraria no coração dos demais. Para contrapor a tais lembranças, Demétrio divagava sobre o futuro, contentando-se em avaliar as perspectivas alviçareiras que os recursos materiais lhe permitiriam colocar a serviço de seus sonhos. Em sua alma impetuosa e arrogante, no entanto, nem em sonho se fazia viva a ideia de que tudo poderia dar errado, nem que os fatos, independentemente de sua vontade e de suas condutas, conspirassem contra seus sonhos verdadeiros e justos. Acontece que, naquele mesmo dia, depois de terem se despedido no entroncamento dos caminhos, Leonora fora vítima de violento malfeitor que, já há algum tempo vinha espreitando os passos da moça, sonhando em impor-se a ela como o primeiro homem, desrespeitando sua condição virginal e abusando de sua fragilidade. Por isso, no dia seguinte, a família, desesperada, saíra em busca da jovem que não regressara da cidade. Seus parentes dirigiram-se para o burgo onde normalmente a jovem ia para as compras básicas regulares e, outra informação não conseguiram senão a de que fora à vista deixando o local acompanhada dos 2 jovens que pediam esmolas. Essa notícia verdadeira tornava os 2 as únicas possíveis testemunhas do destino final da jovem. Com isso, enquanto alguns davam buscas em outros lugares, outros foram até a chácara onde sabiam residirem os 2 jovens e, antes do nascer do sol, bateram a pedir informações sobre a moça. Assustado com a algazarra, Demétrio acudiu dizendo que não tinha conhecimento de seu paradeiro, pois que haviam se despedido antes, seguindo cada qual para seu caminho. Nessa ocasião, o rapaz tomou ciência de que a jovem não chegara à sua casa e que, por isso, seu destino era incerto. Talvez tivesse se abrigado na casa de alguém, onde passara a noite até que a manhã lhe permitisse terminar o percurso. A opressão no peito de Demétrio se estabeleceu, parecendo fazer sentido, agora, os presságios de Décio. Num instante, ele entendeu que, como as coisas se passaram, pesaria sobre os 2 irmãos a culpa por qualquer coisa má que tivesse ocorrido com Leonora. Uma vez sozinho na choupana, sua mente como que se viu cercada de todas as possibilidades sombrias da aproximação da tragédia e outra coisa não lhe ocorreu senão a de, a duras penas,
vestir rústico manto em cujos bolsos Décio colocara os sacos de moedas e sair dali antes que qualquer desgraça se abatesse sobre sua vida. No entanto, ele não contava que, lá fora, sentinelas vigiassem a chácara para evitar qualquer fuga até que o destino de Leonora fosse conhecido. E assim, para sua surpresa, braços fortes e rudes envolveram seu pescoço a impedir-lhe o prosseguimento da jornada, quase que no mesmo instante em que familiares chegavam, desesperados, informando que o corpo de Leonora havia sido encontrado no meio de arbustos afastados, vitimada pela violência e brutalidade sem nomes. A gritaria envolveu Demétrio enquanto outros mais invadiram a chácara não muito distante, procurando por seus supostos comparsas no crime hediondo que havia acabado de ser cometido e para o qual os dois aleijados eram os únicos suspeitos. Ali, não tendo encontrado mais os traços do cego nem do pai, além de terem observado os sinais de viagem por faltarem seus objetos, tanto quanto a carroça e o cavalo, trataram de atear fogo à choupana, na antecipação da condenação sumária, enquanto faziam correr a notícia da morte da jovem inocente e da fuga dos outros dois suspeitos, na alucinação da dor e no desejo cego de vingar o crime. Cavaleiros saíram a galopar por todas as estradas, informando onde paravam sobre os fatos e espalhando a notícia do estupro e morte da moça para que mais e mais pessoas ajudassem na prisão dos outros suspeitos, um ancião e seu comparsa, um jovem cego. Demétrio foi levado até a casa da família de Leonora para que todos os seus membros pudessem conhecer o suspeito e pessoas foram trazidas do burgo não muito distante para contarem suas versões sobre os fatos. Não houve quem não se lembrasse do galanteio de dias antes, através do qual Demétrio demonstrara sua inclinação para a moça, nem aqueles que pintaram com cores negras o inocente caminhar dos três, no regresso aos lares naquele dia fatídico em seus destinos. A estas alturas, apesar de inocente, Demétrio já se achava com o rosto ensanguentado, vítima dos socos e pauladas que caíram sobre ele, apesar de sua alegação de inocência. Havia sido despido de sua roupa, privado de seu pequeno tesouro com o qual pensava comprar o afeto ou a consideração dos outros, agredido e amarrado a um poste de madeira, onde esperava seu destino entre o medo e a dor da agonia. À sua volta estavam muitos que o conheciam nos momentos de suas canções populares, outros mesmo que haviam cooperado com suas necessidades dando-lhe moedas, outros que vinham presir canções específicas, todos agora transformados em acusadores, todos prontos para levantar suspeitas cada vez mais maldosas e mentirosas, a fazer aumentar os indícios de sua culpa na morte violenta da jovem. E as mentes infantis, desejosas de encontrar explicação para tal evento cruel, se faziam mais enegrecidas nas suposições de que os três misteriosos personagens se haviam consorciado para a prática da atrocidade contra a moça, seja Décio, com sua força de homem e seus braços acostumados aos trabalhos do campo, seja Lúcio e Demétrio que, apesar de suas deficiências, facilmente poderiam ter se sucedido no nefasto delito, se viciando a jovem, imobilizada pelo mais velho dos três. Assim, como se tratavam de seres diferentes da maioria, para todos aquele seria o melhor momento para fazer com que suportassem o peso das suspeitas que poderiam recair sobre qualquer um, roubando seus pertences e afastando-os, com tal atitude, da convivência dos fisicamente perfeitos. O movimento de busca dos outros dois, então, incrementou-se por todos os lados, com a versão mais conveniente de que seriam comparsas desumanos, que se uniram para a satisfação de seus prazeres indignos, confirmando a tese de que o demônio os estava usando para levar a infelicidade àquela aldeia. No entanto, graças à condição de fidelidade ao bem, a esta altura, Décio e Lúcio já se encontravam suficientemente distantes das vistas de todos e, por terem viajado na escuridão da noite, não foram vistos por olhos curiosos, não tendo deixado qualquer rastro para ser seguido ou qualquer testemunha ocular de sua passagem. Quanto a Demétrio, aquele destino que o leitor imagina, o aguardava, efetivamente. Como que teria de responder tanto pelo homicídio de Leonora quanto pela fuga dos outros supostos dois cúmplices? Seria supliciado com o chicote,
amarrado ao poste. Depois de ter sido dilacerada sua pele, sobre ele seria atirado um punhado de sal por cada pessoa do vilarejo que quisesse vingar a morte cruel da jovem. Salgado em vida, numa mistura grotesca de sangue, lágrimas e impropérios, o infeliz e arrogante mutilado via a morte como a salvação mais ansiada para seu destino, morte essa que parecia recusar-se a chegar, como se também ela estivesse satisfeita em assistir à sua agonia. Demétrio, pense em Jesus, meu filho. Lembre-se de sua bondade para com todos nós e ore como se fazia junto de sua mãezinha Serapis. Essa era a voz doce, mansa e emocionada de Simeão, envolvendo o busto do irmão querido que lhe houvera sido algoz implacável em situação muito parecida, na distante Samaria, quando vivera sob a veste do implacável Sulpício, perseguidor de mulheres, adulterador de esperanças, sequestrador, torturador e braço direito do governador Pilatos. O torturado e infeliz aleijado não escutava com os ouvidos, mas, nesse mesmo instante, uma nostalgia profunda acometeu seu espírito e ele recordou-se das horas felizes que vivera sob a proteção de Cláudio Rufus, os carinhos de Lúcia e de sua mãezinha Serapis, e tal lembrança foi um momento de paz interior, ainda que as dores que lhe queimavam a pele tornassem quase insuportável qualquer forma de consolação. O espírito arrogante desse Sulpício começava a pressentir o outro lado da existência, como se seu espírito deixasse a mortalha corpórea sem perceber, passando a vislumbrar o clarão no qual se inseria Simeão, o velhinho simpático que lhe falava, com o olhar cristalino e o coração rutilante de uma estrela. Eu conheço você. Falou titubeante Demétrio. Eu não sei quem você é, mas sei que o conheço. Oremos a Jesus, meu filho. De agora em diante lembre-se de que você é meu filho e eu sou o seu pai. Recorde-se do Cristo que nos ama e que nos permite estabelecer este momento de paternidade e filiação em nome de um amor que vence todas as misérias. Mas eu sou vítima desses homens miseráveis, respondeu Demétrio, algo confundido, dando espaço à sua condição revoltada. Nunca se esqueça, meu filho, de que quando os homens se deixam conduzir por seus atos até às suas ilusões, acabam sempre levados aos tribunais de justiça que lhes fornecem, exatamente, o que deram aos outros. No entanto, quando nos deixamos conduzir pelo Pai e por Jesus, somos arrastados pelo império da misericórdia, que procura nos amparar antes que a justiça nos venha cobrar o que devemos. Você preferiu confiar em si mesmo, enquanto Décio e Lúcio acataram o convite superior. Assim, meu filho, a justiça chega para você através da aparente injustiça que os homens cometem, enquanto a misericórdia traça o destino daqueles que atenderam o seu chamado. Mendiga este momento, Sulpício. Perdoe os que matam seu corpo pensando matar o espírito, para que as nódoas de sua alma comecem a ser apagadas pela força de suas lágrimas de arrependimento. Nunca se esqueça de que Deus não se equivoca. Venha comigo, aceite meus braços paternais, para que novos caminhos possam ser construídos doravante. E sem entender como isso podia acontecer, Demétrio viu-se transformar em outro ser, vestido à moda dos lictores romanos, assumindo uma personalidade mais velha e entendendo que, naquele momento, uma transformação muito importante estava acontecendo em sua jornada. À sua frente já não via mais apenas um ancião luminoso. Via também uma cruz rutilante que, por detrás do velhinho, fulgurava como no dia em que fora retirado do vale escuro e tenebroso onde comandava as forças malignas que obsidiavam Pilatos, Fúvia e outros, já relatada na obra A Força da Bondade. E, envergonhado, identificava ali a presença de Simeão, a sua mais inocente e compassiva dentre todas as vítimas. Revia a cruz rústica, o velho amarrado, o chicote em suas mãos, as pessoas ao redor, ironizando sua condição de impotência, o sangue a brotar de sua pele, o abandono e a solidão a que fora relegado, a espada sendo enterrada no peito por suas mãos e a sua figura descontrolada e animalesca a espancar o corpo inerte do ancião, como um alucinado de mente. Sem conseguir mais se conter diante da memória que lhe voltava, violenta e acusadora, viu fugirem-lhe os sentidos,
sem entender como poderia ser vítima e algoz ao mesmo tempo. Perdendo a lucidez, Demétrio foi amparado por Simeão, que o encaminhou aos planos espirituais compatíveis com a sua vibração, à espera da hora adequada para o despertamento da própria consciência. 33. A viagem e a busca. Conquanto o trágico destino de Demétrio se concretizava e repercutia por todo o vilarejo e arredores, sobretudo por constituir-se numa tragédia e envolver a pobre Leonora, vítima da violência inescrupulosa e selvagem de criaturas tão viciosas quanto desconhecidas da lei humana, Lúcio e Décio se mantinham protegidos no interior da cavidade rochosa que os abrigara, ampla o suficiente para ocultar a carroça e o cavalo também. Afinal, a chuva não dera trégua, intensificando-se com o passar das horas. Quando a manhã chegou, tornara-se torrencial e impedira o prosseguimento da jornada. As incertezas de ambos eram compensadas pela fé e pela oração, coisa que lhes era comum nas práticas e que permitia sentir as vibrações de coragem e amparo espiritual que nunca são negados a todos os seres humanos que recorram à prece sincera, mobilizando as próprias forças nas lutas da vida, mas entregando-se aos desígnios de Deus nas horas em que se tornem nebulosos os caminhos. Décio deveria escolher o destino e, sem bússola, sem mapas e desconhecendo as estradas da região, não sabia qual o melhor rumo a seguir. Ao longe, sem que o soubessem, corria a notícia da morte de Leonora e do linchamento brutal de Demétrio, bem como se empenhavam as pessoas do vilarejo em procurar pelos dois, considerados fugitivos, para lhes dar o mesmo destino, na sede de vingança cega que acomete a todas as pessoas imaturas e ignorantes. Nem imaginavam os dois viajores, abrigados da inclemência dos elementos naturais, que estavam sendo procurados como assassinos cruéis. Ao mesmo tempo em que a chuva castigava o ambiente, aprisionando-os na caverna, também impedia que a busca empreendida pelos homens do antigo vilarejo, fossem parentes de Leonora, seus amigos ou simples justiceiros de ocasião, tivesse continuidade, já que a precipitação pluviométrica apagava qualquer pista, tornava lamacentos os caminhos, aumentava o volume dos riachos, dificultando a sua travessia. Com isso, os perseguidores se viam obrigados a regressar ao ambiente aquecido e protegido de suas choupanas campestres, aguardando a melhora do tempo para voltar à perseguição. Não obstante, a notícia da morte de Leonora corria de casinha em casinha, como história trágica a tornar-se ainda mais grotesca com a informação de que os culpados eram um grupo estranho, composto por 2 deficientes e um ancião. Esse cenário de fria umidade a embaraçar as atividades de todos naquela região prosseguiu por todo o dia, obrigando Décio e Lúcio a se manterem ocultos, agasalhados como podiam, com as precárias vestes que possuíam. Com o cair da tarde, o frio se tornou maior, mas a chuva praticamente dera uma trégua temporária, o que estimulou em Décio a necessidade de seguir em viagem. Sua alma se sentia inquieta e a sua sensibilidade captava com clareza as exortações do mundo invisível para que retomasse o rumo a fim de atingir a segurança de um destino mais longínquo. Foi retomada, então, a trajetória cega que os levaria a um novo porto seguro, não sem antes rogarem a proteção para a jornada através de singela oração feita por Lúcio no interior da caverna isolada. Em seu íntimo, Décio se lembrara daquele dia em que estava recluso no porto de Óstia, aguardando a sua transferência para o destino incerto do exílio, quando percebeu, ao longe, uma estrela fulgurante, como que um farol a flutuar sobre o mar escuro que a noite abraçava. Intrigado, colocara-se a observar o estranho fenômeno que se mantinha cada vez mais ampliado até que pôde divisar que, por detrás da forte luminosidade, imponente galera romana se movia, sendo que o farol luminoso que a precedia outra coisa não era do que 2 mãos de luz que lhes seguravam a proa, como a puxá-la para o destino do porto, em segurança. Sim, pensou Décio consigo mesmo, por que não pedir a Deus que nos mande um sinal, para que saibamos o caminho a seguir, em busca da segurança? E enquanto Lúcio suplicava a proteção segundo seus modos simplórios, Décio mentalizava a ajuda de Policarpo, o paizinho querido,
como a rogar-lhe que intercedesse por eles naqueles momentos de incerteza, a fim de que, estando na situação de ser responsável por um irmão desditoso, incapacitado para levar uma vida independente, Deus haveria de escutar-lhe as orações e atender às necessidades imediatas tanto de proteção quanto de rumo para suas vidas. Senhor, dizia ele mentalmente, tantas provas recebemos de seu amor, que nos envergonha invocar-lhe o nome como se estivéssemos a duvidar de sua solicitude. No entanto, você sabe de nossas fragilidades e, por entender as fraquezas humanas, conhece as necessidades de força e orientação de que estamos carecendo. Por isso o buscamos, como os filhos órfãos da esperança, aqueles mesmos que, ao pé da sua cruz no dia triste de nossa queda moral, olhavam sua agonia com os olhos ansiosos daqueles que veem apagar a chama luminosa de suas candeias na noite escura da vida. Aqui, Mestre amoroso, dois cegos pedem seu amparo e a luz de sua sabedoria. Lembramos a estrela generosa que guiou os peregrinos que o buscavam na noite do nascimento na Belém adormecida e indiferente. Não pedimos o privilégio de uma estrela, mas lhe suplicamos um guia que nos mostre o caminho, neste momento em que a jornada recomeça, porque temos a certeza de que nossos entes queridos, em seu nome, velam pelos nossos passos. Emocionado com as lembranças e com o envolvimento que lhe propiciavam os espíritos que atendiam às suas súplicas, Décio se deixou envolver em um estado de êxtase rápido, como não era incomum acontecer quando todos oravam em conjunto na casinha da chácara, o que não causou nenhuma surpresa em Lúcio que, sem constatar visualmente o que acontecia, entendia que o silêncio do pai representava um momento de elevação mística que duraria alguns minutos e depois passaria. A respiração de Décio se fizera mais ruidosa e um estado de entorpecimento lhe tomara o corpo físico enquanto o espírito se desdobrava, levado pelos amigos espirituais que lhe amparavam os esforços no bem, para entrever o caminho a seguir. A jornada que lhe era apresentada ao espírito era longa e envolvia a árdua tarefa de atravessar a cordilheira que separa a Gália da Hispania, valendo-se de caminhos que as expedições romanas tinham aberto para o deslocamento terreno de seus exércitos e expedições. Deveriam seguir por estradas menos usadas e, por isso, mais difíceis de serem percorridas. No entanto, se tivessem coragem e determinação, não lhes faltaria a proteção para a jornada, tomando o cuidado de, enquanto não tivessem cruzado a proteção montanhosa, viajarem somente durante o cair da tarde e o anoitecer, preferindo a pousada em algum abrigo da natureza do que em hospedarias precárias pelo caminho. E para as dúvidas que lhe surgissem nas encruzilhadas, que ele recorresse a Lúcio para que, com sua sensibilidade natural, observasse a situação, pois seria capaz de divisar sempre uma indicação para definir qual o melhor roteiro a seguir. Fora rápida a jornada de seu espírito fora do corpo físico, mas suficientemente esclarecedora para servir de estímulo e alimento para a alma que, no seu caso, deveria comandar um corpo já quebrado e enfraquecido pelas carências da idade, ainda que disposto ao trabalho e à demonstração de destemor ante o testemunho. Passados alguns minutos do encerramento da oração de Lúcio, Décio voltava a si mesmo do estranho fenômeno mediúnico de que se vira protagonista e, com palavras de alegria, relatava ao filho cego as suas experiências e a certeza de que mãos amigas os amparavam para a caminhada a seguir, cujo rumo já lhes fora traçado, e exigiria deles os esforços maiúsculos até então ainda não exigidos. Mais do que depressa, aproveitando o cair da tarde, o parar da chuva e as perspectivas novas que se lhes apresentavam, Décio e Lúcio tomaram seu lugar sobre a carroça e, cuidadosamente, deixaram o refúgio que lhes servira de proteção e amparo gratuitos, como se Deus o tivesse reservado para acolher filhos em dificuldades nos momentos mais cruéis ou dolorosos do abandono. Nunca se esqueça, leitor querido, quando os homens, que são irmãos, fecham as portas uns para os outros, a misericórdia de um Deus que é Pai, esculpe a rocha dura e abre nelas um espaço que não conseguiu abrir no coração das pessoas. Jamais se permita levar pela angústia de se pensar abandonado, por mais indiferentes lhe possam parecer as pessoas, as circunstâncias e a própria sorte.
Deus não precisa da conjunção fortuita dos fatores a que os homens denominam sorte para fazer o bem aos que necessitam. É verdade que a misericórdia sai à procura de corações mácios e sensíveis para usá-los a fim de que diminuam as agruras alheias e ajudem nas horas mais difíceis daqueles que estão às portas do desespero. Mas quando lhe parecer que não há mãos estendidas, não há pousada nos corações humanos, nem há esperanças, nunca se esqueça de que Deus construiu suas próprias pousadas gratuitas no seio da natureza para que os mais necessitados pudessem se abrigar e proteger até que o sol voltasse a imperar no céu de um novo dia. Seja, pois, aquele que Deus usa para amparar as inúmeras aflições que o circundam, porque dia vai chegar em que as adversidades também o visitarão para testar sua fé e sua capacidade de lutar. E se, antes, você fez todo o bem que podia, esteja certo de que as forças da vida saberão orientar seus esforços para encontrar o abrigo de que necessita, nem que seja no oco de uma árvore ou no coração da rocha, por falta de espaço no coração dos semelhantes indiferentes. Se os homens não tiverem sentimentos de compaixão para entregar-lhe, a bondade do Pai é rica em misericórdia para acolher você. Seguindo a jornada, definida para o oeste através de caminhos ora pedregosos ora lamacentos, iam os dois homens na direção assinalada, retomando a viagem ao longínquo destino. E por mais que soubessem qual a meta a ser atingida, se lhes apresentava confuso, muitas vezes, o meio para chegar até ela. Os caminhos rurais não tinham indicações claras, eram cheios de atalhos pouco confiáveis e, por mais que se procurasse seguir os trilhos mais definidos, o cenário chuvoso e frio os tornava mais indefinidos. Então, quando as coisas pareciam mais complicadas, sem saberem qual a direção a seguir ou defrontando-se com duas rotas que brotavam da estrada em que estavam, Décio interrompia a carroça e dizia para que Lúcio orasse e prestasse atenção, pois lhe havia sido indicado que, através desse procedimento, ele seria capaz de observar, mesmo cego, algum sinal que definiria o melhor a fazer. Naturalmente que isso se apresentou como uma surpresa para o rapaz, nunca imaginando que a sua incapacidade visual pudesse ser útil para encontrar alguma coisa através do sentido da visão. No entanto, apesar de seus protestos, Décio reafirmou-lhe a orientação de que dependeria dele a jornada a seguir, e que, confiando em Deus, confiasse em si mesmo, para que isso fosse mais uma prova do amparo superior que os mantinha protegidos do mal. Estimulado pelo pai, Lúcio se pôs em prece, falando em voz alta para que suas palavras pudessem ser ouvidas por Décio. Senhor, somente você poderia colocar um cego para guiar um homem que enxerga. E é tão inusitada essa situação que, se não fosse uma ordem sua, poderia representar uma insanidade de nossa parte. No entanto, na minha cegueira, me lembro da história do velho cego que gritava o seu nome incessantemente ao saber de sua passagem pelas proximidades. Como o velho Bartimeu, eis que invocamos o seu nome para pedir, sem entender como isso será possível, que permita que vejamos qual o caminho a seguir. As lembranças das diversas passagens em que Jesus curara os cegos brotavam-lhe na mente. Será que Jesus poderia fazer novo milagre e permitir-lhe, pela primeira vez naquela vida, divisar a luz? Será que se repetiria a mesma situação de Bartimeu que, gritando-lhe o nome em plena rua, conseguiu atrair-lhe a atenção e ter a visão restituída, para espanto dos indiferentes que o tratavam como lixo do mundo? Jamais havia tido a possibilidade de enxergar e, por isso, não tinha a menor ideia de como seriam as coisas. A prece o emocionava profundamente, como se ele falasse ao Cristo a partir de sua própria desgraça. Antes, seguia a prece dos outros e escutava as rogativas de proteção que as pessoas faziam. Agora, ele estava na condição principal, graças à qual a caravana encontraria o caminho certo. Como e por que, um cego de nascença, estaria nessa função tão pouco favorável de guia, enquanto seu companheiro de jornada, cuja visão era perfeita, ficava à mercê de um deficiente visual. E enquanto estava nessas cogitações sobre a própria limitação física, sobre as dificuldades naturais de não poder ver, eis que Lúcio dá um grito de surpresa e emoção, exclamando:
É o da direita, da direita. Eu estou vendo. Está tudo escuro, mas, não sei como, eu estou vendo. Décio, paizinho, eu estou enxergando que é para ir para a direita. Emocionado com aquela inusitada circunstância e tocado pela emoção do próprio filho adotivo, Décio tratou de puxar as amarras do cavalo, endereçando-o para o novo trajeto. Lúcio, por sua vez, eufórico e em pranto convulsivo, não parava de dizer: paizinho, eu vi, não sei como. Jesus me fez ver. Ainda que continue cego. Deixando que o filho extravasasse sua emoção, Décio esperou um momento e, tão logo se apresentou a oportunidade, indagou de Lúcio: mas me conte, filho, o que é que deu tanta certeza de ter visto qual o caminho a seguir, se você ainda continua sem enxergar? Ah! Paizinho, em momento algum eu saí da minha costumeira escuridão, mas não sei por que milagre, eu vi, na minha frente, uma cena que representava dois caminhos que começavam de uma estrada e, no caminho da direita, como que flutuando sobre ela, pude ver duas mãos que brilhavam com os dedos entrelaçados, como nós fazemos quando oramos com as nossas mãos postas. No outro caminho não havia nada disso e, por faltar-lhe a luz das mãos, ele se encontrava escurecido e apagado. O da direita, no entanto, parecia dotado de luz própria e, então, tive certeza de que se tratava daquele que deveríamos seguir. A descrição das mãos correspondia a uma senha confirmatória para Décio, já que ele próprio tinha em sua mente aquele mesmo símbolo a se apresentar nos momentos difíceis, estabelecendo os rumos seguros a serem seguidos. Agora, mais tocado pelas revelações de Lúcio, Décio abraçou o filho que chorava baixinho e lhe disse: bendito seja Jesus, meu filho, que nos transforma para sempre os espíritos e que nos ensina que um cego pode guiar um vidente pelos caminhos duros da vida. Obrigado, Lúcio, a sua alma pôde ver aquilo que seus olhos continuam impedidos de enxergar. Agora você pode entender o que, às vezes, acontece comigo nas horas em que me ausento ou em que me mantenho em silêncio. É mais ou menos a mesma sensação de visão interior, a orientar nossos passos, a mesma que pude receber dias atrás, aconselhando-nos a deixar nossa chácara, sem maiores explicações. E a partir daquela experiência, isso se repetiu ao longo de toda a trajetória da viagem, ficando Lúcio como instrumento espiritual para a identificação do melhor caminho a seguir. A travessia dos Pirineus demonstrou-se penosa e sacrificial, já que o frio e a fome tornavam mais cruentas as lutas de ambos. Os recursos materiais escasseavam e a ausência de vivendas ou lugares para a compra de alimento ao longo do trajeto piorava as coisas. Além disso, o frio ia fazendo os estragos naturais na saúde desgastada de Décio que, como alguém com maiores recursos biológicos, privilegiara o oferecimento dos agasalhos ao jovem frágil que transportava, colocando sobre Lúcio o maior número de cobertas que podia. Quando o rapaz protestava, Décio se valia da cegueira do filho para lhe confirmar que ele também estava suficientemente agasalhado, usando um pequeno pedaço de pele de ovelha que colocava sobre o próprio braço para que Lúcio se certificasse pelo toque de que era verdade o que o pai lhe afirmava. Depois de muitos e ingentes esforços, conseguiram cruzar a elevação montanhosa referida, atingindo a província cujo destino lhes demarcara como o novo território de suas vidas. Enquanto isso, Tito e Fábio empreendiam a busca incessante dos filhos de Serapis, seguindo pelos caminhos conhecidos, entrando em todas as cidades do trajeto terrestre, perguntando por dois meninos cujas características físicas eram tão marcantes que se transformariam no documento de identidade facilmente observável em qualquer local. Encontraram muitos que eram secos, outros que eram mutilados, mas em nenhum lugar souberam de dois meninos que, cego e mutilado, andavam juntos. Essa procura se alargou no tempo e, dentro de seus propósitos, Tito e Fábio se recusavam a regressar a Roma sem notícias. Eventualmente, escreviam uma mensagem breve que entregavam a algum mensageiro que se dirigia à capital para que informassem as mulheres que lá haviam ficado acerca dos progressos que tinham feito. A ascensão de Antonino Pio ao poder, anos antes, parecia ainda não haver influenciado a distante região onde já estavam os dois peregrinos, que,
Finalmente, chegavam àquele porto onde Tito havia desembarcado ambos os filhos de Marcos e Serapis, mantendo-se turbulenta a vida já agitada daquele centro de comércio, capital da província da Gália Narbonensis. Muitos anos já se haviam passado desde o seu desembarque naquele local para que alguém se lembrasse dos dois meninos por ali. Assim, envolvido pela esperança de encontrá-los, como se uma força incógnita o fizesse caminhar para a frente, misto de sua culpa e do desejo de redimir-se ante a própria consciência e ante os corações amados que confiaram nele, Tito afastou-se do porto e informou-se quais vilarejos poderiam ser atingidos a partir dos caminhos que saíam de Narbonne. Selecionou as mais importantes vilas do interior e, acompanhado do filho Fábio, saiu a procurar pelos dois meninos, sem fazer ideia que, desde o porto, ambos haviam sido acolhidos por Décio. Foram frustrantes as primeiras tentativas, nas quais perderam várias semanas entre perguntas, caminhadas e negativas dos moradores. No entanto, depois de se cansarem nessas rotinas e sem saberem mais para que burgo seguirem, estavam saciando a fome em miserável estalagem quando escutaram uma conversa misteriosa entre os homens daquele local. Tratava-se do assunto trágico da morte de uma virgem depois de ter sido violentada. Mas o que lhes chamou muito a atenção foi o fato de que os suspeitos eram dois rapazes, um cego e o outro sem os braços e seu pai, certamente, o responsável principal por tal ato, ao que se supõe, para iniciar seus filhos nas experiências da maturidade. E a notícia dava detalhes da tragédia, sempre ampliadas pelo imaginário popular que atribuía o crime à ação do demônio no corpo dos dois infelizes jovens, que se disfarçavam de cantor e pedinte durante o dia, mas que se transformavam em entidades malfazejas durante a noite. A menção aos dois atraiu a atenção de Tito que, chamando o mal encarado indivíduo para sua mesa, como a se interessar pela notícia, propôs-lhe pagar a bebida em troca dos detalhes sórdidos daquele crime. E não foi difícil obter as principais informações, inclusive do local onde o delito ocorrera, do linchamento do mutilado, da fuga dos outros dois, fuga essa que já fazia mais de 3 meses que tinha acontecido. Mais do que depressa, pai e filho dirigiram-se para a região como se fossem dois viajores de passagem, adotando os cuidados para não levantarem suspeitas sobre o interesse que demonstravam, já que poderiam ser interpretados de maneira errada pelos moradores que, certamente, estavam ainda muito atentos a qualquer indício dos supostos criminosos evadidos. Custava a Tito acreditar que se tratavam dos dois meninos que ele abandonara, mas em nenhum outro local de seu longo percurso, encontrara referência tão marcante quanto ali. Assim que chegaram ao burgo onde os fatos se deram, não lhes foi difícil escutar as versões que confirmavam as notícias tristes a responsabilizarem os dois deficientes e seu pai pelo crime. Quando Tito se informou dos nomes dos envolvidos, o arrepio que sentiu na espinha foi difícil de esconder, já que ali estavam os nomes de Lúcio e Demétrio, além de um tal de Décio, que ele não se lembrava ser aquele mesmo que pudera ver de longe quando da sua ida à reunião clandestina dos cristãos no cemitério da Via Nomentana, em dias distantes do passado. Deveria ser algum oportunista que se valeu das deficiências dos meninos para ganhar dinheiro, explorando-as, era o que imaginava. Mas Lúcio e Demétrio eram os mesmos que abandonara. Agora sabia que Demétrio já não mais vivia e que havia recebido todo o peso da culpa tanto pelo crime quanto pela fuga dos outros dois suspeitos. Imediatamente, a mente arguta de Tito passou a imaginar o que estaria no pensamento de alguém que desejasse fugir do local do crime e que rumo deveria tomar para conseguir se manter em segurança. Não lhe foi difícil supor, portanto, que, próximos de outra província, seria mais provável que os fugitivos, ainda mais havendo um cego entre eles, portanto de fácil identificação, tivessem procurado afastar-se da Gália, onde seriam muito mais facilmente encontrados pelo favorecimento de comunicação que a língua comum propiciava. Não, Fábio, argumentava Tito, enquanto andavam, distanciando-se dos outros curiosos, ninguém que está fugindo de um crime tão bárbaro permaneceria aqui nesta província nem em uma outra cuja proximidade de língua permitisse que a notícia se espalhasse e os encontrasse.
Você mesmo foi testemunha de como é que as notícias correm de boca a boca aí, mesmo para nós, que não entendemos as palavras deste povo nativo, há sempre alguém falando latim e espalhando as novidades. Que dizer, então, entre os que se expressam numa mesma língua natal? Isso é verdade, meu pai. Sim, Fábio, quem está fugindo não poderia ficar na Gália, mas, ao contrário, deveria arriscar-se a seguir para a Espanha, como forma de encontrar proteção em outro território e em outros costumes, para que